Olá, seja bem-vinda ao CGS. Aqui eu te explico como passar em concurso com facilidade. Eu sou Geisa Saraiva, eu já fui aprovada em 3 concursos públicos, elaborei questões para vários concursos e também atuei na elaboração e na correção de redações para concurso. E o tema de hoje é 3 técnicas para potencializar o seu estudo. Quando falamos em técnicas de estudo, nós precisamos entender que elas são ferramentas para potencializar e facilitar o aprendizado dentro de um plano de estudo. Com as técnicas de estudo, nós aprendemos a sintetizar uma determinada informação, tornando o nosso aprendizado mais eficiente e ampliando a nossa capacidade de compreensão e memorização, além de desenvolver, é claro, o nosso raciocínio lógico. As técnicas de estudo não são ferramentas para se utilizar sem um planejamento adequado. Esse é um problema recorrente que as pessoas cometem, porque cada técnica serve a um propósito, porque cada indivíduo é único. Por exemplo, o mapa mental é uma técnica de estudo para pessoas com perfil visual. Então, se você não é visual, provavelmente essa é uma técnica que não será eficaz para você e que você, na verdade, não deve utilizá-la. Eu não devo utilizar uma técnica só porque ela está na moda ou só porque alguém me indicou. Eu preciso verificar se a técnica escolhida é eficaz ou não para o meu objetivo e para o meu perfil. Se você não sabe qual é a técnica ideal para você, fica comigo nesse episódio que eu vou te mostrar 3 técnicas de estudo e a finalidade de cada uma delas, porque é importante que você compreenda para que serve cada técnica. Assim você poderá avaliar qual se encaixa melhor em seu plano de estudo e, claro, no seu perfil. Mas antes, eu gostaria de destacar que as técnicas de estudo permitem que você coloque o seu aprendizado em prova, tá? Pois você não está apenas vendo, mas testando o seu conhecimento sobre um determinado assunto. Como eu disse anteriormente, as técnicas de estudo são ferramentas para facilitar a nossa aprendizagem. E entre os benefícios proporcionados pelas técnicas de estudo estão a assimilação do conteúdo de uma forma mais rápida e fácil, a melhora na nossa capacidade de expressão oral e escrita, a gestão do tempo, porque eu vou perceber quanto tempo eu levo para estudar um determinado conteúdo, tá? Se eu preciso de mais tempo, se eu posso deslocar esse tempo para um outro conteúdo que eu tenha maior dificuldade. As técnicas de estudos também ampliam a nossa capacidade de memorização, elas vão desenvolvendo, na verdade, o nosso foco e a nossa concentração, porque a cada dia eu vou aprimorando, eu vou aplicando essas técnicas para desenvolver a minha rotina, a minha prática, o meu hábito de estudar. Por exemplo, a Karine é uma pessoa que eu conheci no ano de 2019. Ela fazia mestrado na época e ela não sabia como estudar os materiais da sua pesquisa para escrever a sua dissertação. Eu propus que nós elaborássemos um plano de estudo para que ela visualizasse todas as atividades que ela teria para desenvolver nesse processo. E aí nós definimos algumas técnicas de estudo que se encaixassem no perfil e nas necessidades dela. Na primeira semana, é claro que a Karine, ela sentiu dificuldade para implementar corretamente as técnicas que nós definimos no plano de estudo, mas ela tentou mesmo assim, tá? Na segunda semana, ela tinha dado um passo a mais e conseguido aplicar as técnicas de estudo escolhidas.
Depois disso, as técnicas se tornaram naturais, passaram a fazer parte da rotina dela e ela foi percebendo pouco a pouco que a sua forma de estudar melhorou. Ela conseguiu gerenciar o seu tempo, melhorar a sua concentração e a memorização de conceitos fundamentais em sua área de estudo. E quando nós falamos em memorização, nós não estamos falando em decorar, tá? Mas a memorização no sentido de compreender, de fixar aquilo que nós estudamos e não no sentido de decorar, porque aquilo que nós decoramos geralmente nós rapidamente esquecemos, porque é muito passageiro, fica na nossa memória rápida. Hoje a Karine faz doutorado e ela, claro, ela continua aplicando as técnicas de estudo que nós havíamos selecionado lá atrás no ano de 2019. Algumas pessoas falam, eu já apliquei técnicas de estudo e elas nunca funcionaram para mim. Acontece que as técnicas de estudo, elas compreendem um processo. Nem toda técnica funciona para todo mundo. Lembre-se, cada indivíduo é único. Tá? Você deve ter claro o seu objetivo de estudo. Testar qual técnica funciona para o seu objetivo, porque cada técnica atende a um propósito e a indivíduos específicos. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um curso de inglês numa escola de idiomas e o método de estudo era totalmente focado na audição. Rapidamente eu fiquei desestimulada porque eu sou uma pessoa predominantemente visual. Eu precisava ver aquilo que estava sendo dito para que eu pudesse assimilar os conteúdos. Por isso eu procurei uma outra escola que contemplasse o visual no ensino do inglês. Tudo em nossa vida é uma questão de experimentação, ou seja, de descoberta. É preciso viver e descobrir o que funciona e o que não funciona para você. Quando você busca ajuda para estudar, se essa ajuda é personalizada, a primeira coisa a se observar é qual é o seu perfil de estudo. Você é uma pessoa visual? Você é uma pessoa auditiva ou você é uma pessoa sinestésica? Compreender essas particularidades de cada ser humano é uma forma de elaborar, implementar um plano de estudo com técnicas de estudo que atendam às suas necessidades e o seu perfil. Essas observações são importantes porque elas também servem para ajustar o nosso material de estudo ao nosso perfil, tornando, é claro, esse processo produtivo e eficiente. Um jeito errado das pessoas, que as pessoas, na verdade, assumem na hora de escolher as técnicas de estudo é não considerar exatamente o seu próprio perfil, não se informar do objetivo de cada técnica de estudo. Porque se eu não souber a que serve cada técnica de estudo, provavelmente eu serei uma pessoa inconstante e rapidamente desistirei da aplicação da técnica de estudo. Por quê? Eu esqueço, ou eu não me lembro, ou eu não conheço, que cada técnica de estudo não é uma fórmula mágica, mas uma ferramenta para facilitar o meu aprendizado e requer de mim dedicação, persistência e constância. Então, muitas pessoas não têm essa persistência e essa constância porque geralmente não compreende qual é a finalidade da técnica de estudo que ela escolheu e se essa técnica atende ao seu perfil. Agora, como é que eu escolho? Como é que eu faço a escolha adequada de uma técnica de estudo? Como eu disse anteriormente, você precisa conhecer a finalidade da técnica para compreender se ela serve a você e ao seu propósito de estudo.
eu vou apresentar a partir de agora 3 técnicas de estudo. Cada técnica dessa serve a uma finalidade. E aí você pode avaliar se a técnica atende à sua necessidade, ao seu perfil ou não, tá? A primeira técnica que eu gostaria de falar aqui é a autoexplicação. O que é a autoexplicação? Essa é uma técnica de estudo reconhecida porque ela valoriza as dúvidas que surgem durante a leitura. Veja bem, durante a minha leitura, durante o meu estudo, não é antes e nem depois. É uma técnica que eu vou aplicar durante o processo de estudo. Em que consiste essa técnica de estudo? Você lê um conteúdo, você explica esse conteúdo com suas próprias palavras, tá? Para você mesmo, na verdade. Inclusive, nesse processo, aqui é interessante você gravar a sua explicação, porque você pode construir arquivos do seu processo e observar o desenvolvimento do seu estudo para comparar com outras fases desse processo. E é importante que essa técnica ela é mais efetiva se você utilizar durante o seu aprendizado e não após o estudo ou antes dele. Então, eu preciso conhecer qual é a finalidade da técnica de estudo. Então, no caso da autoexplicação, ela é uma técnica para eu utilizar durante o processo do meu estudo, durante a minha leitura, durante a minha investigação. E aí eu vou explicar o conteúdo para mim mesma. Quantas vezes, se é que você já fez isso, quantas vezes você explicou um conteúdo na frente do espelho? Então, quando você faz isso, você está estudando algo, você pega, você movimenta, você vai explicando, você lê e vai explicando esse conteúdo, você está aplicando a técnica da autoexplicação, tá? Porque nesse processo, ao se questionar, ao responder e resumir conteúdos, você já aplica a autoexplicação, que é considerada uma leitura interativa. E ela vai além de uma simples olhada do material. Então eu não vou passar o olho. Aqui eu vou fazendo o exercício, o processo, a construção de questionar, de responder e resumir aquele conteúdo que eu acabei de estudar. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui, afaste, tá, desse processo a decoreba. Aqui é o momento de você absorver o conhecimento. Tá? Essa é uma técnica que pode ser utilizada, inclusive, por qualquer perfil de indivíduo. Seja você visual, seja você uma pessoa predominantemente auditiva ou predominantemente sinestésica, tá? Porque existem pessoas que não gostam de socializar. Por isso tem preferência dessa técnica. Tem gente que gosta de estudar em grupo, tem gente que gosta de estudar sozinho. Então essa é uma técnica interessante porque você pode andar, você pode ficar à vontade na sua casa e fazer todo esse exercício da técnica da autoexplicação. Tá? E ela é aplicável, como eu disse, a todo e qualquer perfil de ser humano. Agora, existe uma outra técnica que é o mapa mental. Será que o mapa mental serve a todas as pessoas? O mapa mental, ele é ideal para pessoas que têm mentes visuais, ou seja, que são predominantemente visuais, porque essa técnica de estudo, ela investe em imagens, em setas, em cores. E a partir do mapa mental, eu organizo os materiais que eu estudo em esquema, elegendo sempre um tema central, tá? Ele é um método descontraído e produtivo para a revisão de conteúdos. Então, diferentemente da autoexplicação, em que eu aplico a técnica durante o processo de estudo, o mapa mental é uma técnica de estudo
que é descontraída, é interessante, as pessoas que gostam, inclusive, né, de desenhar, ramificar, construir esses esquemas, é uma técnica descontraída e produtiva para a revisão de conteúdos, tá? E como é que eu estruturo um mapa mental? Existem programas hoje, vários e vários aplicativos que eu posso utilizar para construir meus mapas mentais. Aí cada um usa a sua criatividade, mas no aspecto geral, como que deve ser estruturado um mapa mental? O primeiro passo, quando eu vou estruturar um mapa mental, é iniciar com uma ideia principal. Essa ideia que é o tema do meu mapa e ela deve ocupar o centro, tá? Porque a partir dessa ideia eu vou ramificar. Se você fizer um mapa mental, por exemplo, numa folha, essa ideia central, esse tema de estudo deve ocupar o centro da folha, tá? Por quê? Quando você faz o mapa mental, tem gente que gosta de desenhar, inclusive. Então, quando você coloca o tema no centro da folha, você terá mais espaço livre para desenvolver os outros passos, os outros aspectos que constituem o mapa mental. E nesse processo, o segundo passo, tá, depois que eu defino a ideia principal, é eu criar subdivisões, tá? E o que são as subdivisões no mapa mental? As subdivisões são as conexões entre a ideia principal e as ideias secundárias. E claro, e assim por diante. Então, para entender melhor, imagine uma árvore e todos os seus galhos interligados. Ao tronco, é claro. O tronco é o tema, a ideia central. Os galhos são o quê? As subdivisões, as ramificações que eu faço. E depois que eu defino a ideia principal, depois que eu faço subdivisões, ou seja, as ramificações, construo os meus galhos, o terceiro passo é definir palavras e imagens-chave, tá? As palavras e as imagens-chave no mapa mental, elas são responsáveis pela ativação da nossa memória. Elas fazem com que o nosso cérebro assimile e memorize as informações, sintetizando, é claro, o conteúdo que eu estou estudando. E é importante que aqui você evite frases longas nos mapas mentais. O objetivo das palavras e imagens-chave são ativar a nossa memória e não passar uma informação completa. Eu tenho que desenvolver a minha capacidade de bater o olho naquela imagem ou naquela palavra-chave e ativar a minha memória acerca daquele tema que está ali, tá? E um quarto passo para você aplicar no mapa mental, que também é importante, já que é uma técnica de estudo muito adequada a quem tem perfil visual, é você aplicar cores. Porque as cores, elas facilitam a compreensão. Então, quando eu utilizo uma cor azul para destacar um determinado aspecto, a vermelha para outra, a verde para outra, a amarela para outra, isso vai permitir que meu cérebro ele tenha mais atenção quando eu bater o meu olho ali no mapa. Então é recomendado que eu defina uma cor para cada subdivisão principal, tá? Porque o cérebro ele terá melhor condições de desenvolver a associação, tá? Além da técnica da autoexplicação, além da técnica do mapa mental, uma outra técnica interessante para você implementar nos seus estudos é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro tem a finalidade de tratar um método, na verdade, ela é um método de gerenciamento de tempo. Tá? Então, para que eu uso a técnica Pomodoro? Para gerenciar meu tempo e também para eu fazer pausas de descanso, porque o nosso cérebro e o nosso corpo precisam descansar. Como é que funciona
a técnica Pomodoro, tá? A técnica Pomodoro funciona assim. Você programa um cronômetro de 25 minutos. Aí, é claro, se você tem despertador, se você tem o seu celular, pode usar o despertador do seu telefone, você programa um cronômetro para 25 minutos. Nesses 25 minutos, você vai escolher uma das tarefas do seu plano de estudo e você vai trabalhar nela sem interrupções nesses 25 minutos. Inclusive, gente, é importante que nós nos afastemos de redes sociais, do WhatsApp, do Instagram. Deixa o telefone no modo avião para você não ser perturbado nesse processo, ou seja, não ser interrompido, não ter distrações nesse processo. Então você escolhe uma das tarefas do seu plano de estudo, você trabalha nela nesses 25 minutos sem interrupção. Quando o despertador tocar, você vai fazer uma pausa de 5 minutos, tá? Esses 5 minutos são para você relaxar, tá? Descansar o seu corpo e a sua mente. Depois que você fez essa primeira etapa, você vai riscar aquela tarefa da sua lista depois que você terminar. Você depois vai retomar o trabalho, tá? Depois dessas pausas de 5 minutos e programar mais um Pomodoro de 25 minutos. A cada 4 Pomodoros, aí você vai fazer uma pausa mais longa, não mais de 5 minutos. Tá? Quando você completar 4 pomodoros, ou seja, 4 processos de 25 minutos, com intervalo de 5 minutos entre eles, aí no quarto você vai fazer uma pausa de 30 minutos até você retornar. É importante, tá, que você repita isso todos os dias que precisar estudar. A ideia com a técnica Pomodoro é que você, com o passar do tempo, descubra quantos pomodoros você usa para executar uma determinada atividade. É isso que vai ajudar você a estimar os prazos, inclusive revisar o seu plano de estudo, que é o seu cronograma. Tá? O plano de estudo precisa ser revisado. Então, se eu avanço no meu plano de estudo, porque eu sei que eu não ocupo, por exemplo, 1 hora para executar determinada tarefa, porque eu estou aplicando aqui a técnica Pomodoro, aí sim eu posso fazer deslocamentos, ajustes de tempo, ajustes para estudar um determinado conteúdo, tá? Aqui nós falamos de 3 técnicas de estudo para você implementar e facilitar o seu aprendizado. É importante que você se lembre que cada uma dessas técnicas serve a um propósito, ou seja, a um objetivo. A autoexplicação, ela é uma técnica de revisão de conteúdo que você aplica durante o processo de estudo. O mapa mental, e outra coisa importante aqui, a autoexplicação, ela pode ser implementada por qualquer indivíduo, por qualquer ser humano, porque ela atende a todos os perfis. Já o mapa mental é uma técnica de revisão após o estudo. Então, depois que eu estudo, então eu vou construir, eu vou mapear o conteúdo, construindo subdivisões, inserindo palavras e imagens-chave, tá? Implementando cores ali nesse mapa mental para ativar o meu cérebro, a memorização, para que o cérebro faça associações em relação ao conteúdo que eu destaquei, aos temas dentro desse conteúdo. Já a técnica Pomodoro, ela não é necessariamente uma técnica de estudo em si, mas ela é uma técnica de gerenciamento de tempo, de gestão de tempo, para você observar quanto tempo você gasta para estudar um determinado estudo, um determinado tema, conteúdo, quanto tempo você gasta para estudar outro conteúdo. Então, eu gostaria de pedir para vocês aqui, se você perguntar para você, se você já aplicou alguma técnica de estudo e como foi a sua experiência. Compartilhe aqui nos nossos comentários como foi o seu processo.
E se você ainda não implementou nenhuma técnica de estudo, eu quero te convidar para implementar uma das técnicas de estudo que foram apresentadas aqui e depois você dizer aqui pra gente como foi a sua experiência. E lembre-se, tá? Constância e persistência são fundamentais no processo de estudo. Até mais e sucesso nos estudos! A gente se vê no próximo episódio.